O ateliê de Flávia Santoro fica em Cunha, nas montanhas a 1350 de altitude. O ateliê é composto de showroom da artista, sala de aulas, sala de fornos e chalé para os estudantes. Para a queima de sal ficar muito bonita, a argila é uma coisa fundamental. Aqui no meu sítio, eu busco a minha própria argila, na minha nascente. Para o ceramista, buscar o seu próprio barro e trabalhá-lo é algo que não tem preço. A argila deve ser plástica e ter resistência a alta temperatura. No meu trabalho, eu trabalho com duas argilas, a vermelha, que é do sítio, e uma outra cinzenta, que eu pego aqui perto também. A argila deve secar no sol durante 15 dias. Depois, ela é pilada. Elas são piladas juntas e são peneiradas e depois são armazenadas em sacos plásticos. Depois eu coloco essa argila em pó com água e ela fica 15 dias decantando. Depois de decantada, eu acrescento mais pó de argila e aí eu posso fazer o trabalho de amassar com os pés. Esse trabalho é muito importante. Os pés são incríveis para amassar o barro, muito melhor que as mãos. Depois de amassada, o barro é colocado em formas de gesso para secar e eles vão ficar 2 ou 3 dias secando na sombra. A partir daí o barro é amassado com a mão ou numa máquina, numa maromba, não importa, e ele vai ficar pronto para ser trabalhado. Em seguida, o barro é torneado. Esse é um momento muito gostoso, muito prazeroso para o ceramista. Depois da peça pronta, ela vai ficar secando durante mais ou menos umas 2 semanas. Depois de secas, as peças são engobadas. A peça deve estar num ponto entre o osso e o couro. Há muitos engobes diferentes, com vários tipos de argilas e caulins. Cada engobe vai dar uma cor e um efeito distinto. As peças podem ser ou não biscoitadas para queima de soda. Eu faço muitos utilitários, coloco sempre esmaltes por dentro. Então, eu sempre faço o biscoito. Eu uso esse forninho a lenha. Algumas peças são esmaltadas. Outras vão para o forno só engobadas. Eu gosto muito de trabalhar com os esmaltes de cinzas que eu pesquiso. Gosto de esmaltar os utilitários por dentro e deixar uma parte fora só no engobe. A soda faz o resto do trabalho de esmaltação. Para acontecer a esmaltação de soda, eu faço um mix de carbonato de sódio, bicarbonato e carbonato de cálcio. Isso é colocado numa bacia, misturado e depois
colocado em saquinhos. Além do mix sólido de soda nos saquinhos, eu também faço uma solução de água, carbonato de sódio e bicarbonato, que fica fervida e vai ser introduzida no forno também, alternando com os saquinhos. Quando o cone 8 cai, eu observo e é nesse momento em que a soda vai ser introduzida no forno. Eu fecho a chaminé ligeiramente, abro as portas de sal e começo a introduzir os saquinhos pelas portas de sal com uma canaleta de ferro. Em seguida, eu faço a solução de água saturada de soda em cada queimador. Eu controlo a pressão do forno com a abertura ou o fechamento da chaminé. Isso é muito importante, a chama não pode ficar muito grande. Há muitos efeitos diferentes na queima de soda. Nem sempre todos são controlados. Esse é o soda blush, onde as peças ficam com um efeito parecido de blush. De um lado é com mais cor do que de outro. Esse é o efeito pele de laranja. É um efeito muito buscado pelos ceramistas, é muito bonito. Esse é o efeito pele de laranja em cima de um engobe azul. Esse é o soda flashing. O soda flashing é um efeito muito procurado, só acontece na queima de soda. Há uma grande esmaltação de um lado da peça e o outro lado fica sem essa esmaltação. É uma coisa única. Essas são peças com a mesma argila, mas com engobes diferentes. Essa, por exemplo, é feita com um engobe de bowl clay. Essa com a mesma argila, mas um outro engobe feito com porcelana e alumina. O efeito é totalmente diferente. Nessa peça podemos ver o efeito do escorrimento do esmalte. O esmalte entra em contato com a soda e escorre. Cria um efeito muito interessante também. E o mesmo esmalte queimado no gás ou queimado na soda pode adquirir uma tonalidade totalmente diferente. Essa peça tem um efeito chamado atração de carbono. Nele acontecem pintinhas pretas e acinzentados de um lado, esbranquiçados do outro. Essa é uma peça que é esmaltada com esmalte de cinzas e a soda sobre-esmalta o esmalte de cinzas. Fica muito interessante também. Essa é trabalhada com engobes diferentes e esmalte de cinzas. Essa peça bem mais fosca, ela é só engobada e queimada na queima de sal a lenha. A peça fica bem mais fosca do que na queima de gás. É uma peça engobada também, só engobe, mas queimada no forno a gás. É uma diferença entre essa peça e a peça anterior em relação ao brilho. Nessa peça eu só usei engobes. A soda fez o resto do trabalho por mim. Eu esgrafitei o engobe e a própria soda esmaltou a peça. Essa peça também foi só engobada e queimada no gás. É o dia X. É o dia que a gente abre a fornada e vê se
todo o resultado de todo esse trabalho, de mais ou menos 2 meses, ficou legal ou não. Eu fico sempre muito ansiosa, acordo muito cedinho, venho aqui, tiro os primeiros tijolos para esfriar um pouquinho mais o forno, e aí agora eu venho e abro o forno. Esse é o momento mais importante. É o resultado de 2 meses de trabalho. Agora que a porta está aberta, é só curtir os resultados. A fornada ficou linda e eu observo que os cones caíram muito bem. Os tijolos naquele sal, eles ficam totalmente corroídos. Então por isso eu passo esse pó branco, que é alumina, para proteger os tijolos. Mas mesmo assim, tem um desgaste enorme no forno. Aqui é o efeito da soda sobre os tijolos. A soda literalmente bate e corrói os tijolos. Depois de tudo retirado do forno, é o meu momento de analisar os resultados, fazer minhas críticas e ver aonde eu errei, onde eu posso aprender mais e recomeçar.